nosso coordenador, por fazer esse convite àqueles que estão nos assistindo para realizar o nosso programa de pós-graduação em Ciências Contábeis. Agora eu passo a palavra para o professor Antônio Zanin, que será o nosso futuro coordenador do PPGCC UFMS, para falar suas palavras de boas-vindas. Zanin, fique à vontade. Ok, bom dia a todos e a todas. Agradeço aí primeiramente o convite e uma satisfação também de dizer que participo também deste grupo de pesquisa e também estar neste programa. O que a gente tem visto que o programa ele vem se consolidando, como o professor Luiz, eu acho que ele resumiu muito bem. Temos muitos professores que têm, digamos, participações e inserções internacionais. Isso é bacana, porque ele traz outras visões para dentro do nosso programa, né? E temos visto também que o programa vem se fortalecendo. Basta a gente verificar, né, professor Márcio, professor Luiz, professor Clécio, aí o número de alunos ingressantes que tivemos agora nesse semestre. Então, acho que isso é um reflexo do empenho de cada um dos professores e da visibilidade que o programa passa a ter também. E isso por meio, inclusive, da divulgação dos próprios egressos, né, do próprio curso, assim como temos o próprio Guilherme também, né, que foi nosso egresso aqui da UFMS, né. Então, assim, uma satisfação de participar deste programa e participar também do NUPECOM. Reforço aí as palavras do professor Luiz, convidando os alunos a fazerem disciplinas especiais, como aluno especial. Então, esse é um momento de conhecer o curso, de verificar como funciona, de fato, um mestrado, porque, às vezes, é um choque, né, quando o aluno chega na pós-graduação, a sistemática, o formato, a forma que a gente trabalha as aulas é muito diferente da graduação. Então, fazer uma disciplina especial como aluno especial, então é o momento de você conhecer o programa e ver, opa, legal, é isso que eu quero, vou seguir por aqui, legal. E ok, né? No mais, agradeço aí a professora, né, pelo convite e desejar aí uma boa palestra também para o Guilherme, né, que estará falando aí na sequência. Obrigado, professora. Devolvo a palavra. Muito obrigada, professor Zanin. Agora, passando a palavra para o meu parceiro aqui no grupo de pesquisa, o vice-líder no NUPECOM, professor Cléston Santos. Obrigado, professora Márcia. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, né, ao nosso webinar. Primeiramente, quero agradecer a professora Márcia, né, porque a professora Márcia é a criadora do NUPECOM, conforme o professor Zanin e o professor Renda já mencionou, ao longo aí de cada ano tem se fortalecido cada vez mais. Hoje no NUPECOM nós temos participantes, claro, tanto do mestrado, mas também temos outros pesquisadores em nível nacional, internacional. Nós temos feito a integração dos estudantes da graduação com o mestrado, com outros programas. Então é um grupo bem fortalecido, que tem assim, ampliado aí o nível de pesquisa, né, o aprofundamento a cada ano. E também trazido, né, para os nossos webinars palestrantes, né, externos, né, nível internacional, nacional, de outros programas, e também como egresso. Então, para nós é uma grande satisfação hoje, uma grande felicidade, né, em ter o Guilherme, que nós acompanhamos todo o crescimento dele, pessoal, profissional, e hoje ele poder compartilhar conosco, né, essa experiência dele, esse crescimento que ele teve ao longo dos últimos anos, e por ter feito parte também do NUPECOM, do PPGCC, para nós é uma grande satisfação. Então, sou grato à professora Márcia, a todos do PPGCC, por fazer parte aí desse grande grupo que tem se fortalecido cada vez mais. E mencionando a questão dos alunos especiais, né, nós temos acompanhado nos últimos semestres, e é importante porque muitos querem fazer o mestrado e precisam dessa adaptação, principalmente para alinhar questões pessoais, familiares, profissionais, para que consiga estar tudo em paralelo, né, correndo de forma fluida. E a oportunidade de participar como aluno especial faz com que ele entenda a dinâmica do processo. E nos últimos anos nós assim, temos tido o preenchimento de todas as vagas em todas as disciplinas dos alunos especiais e também praticamente todos que entram como aluno especial no próximo processo acabam ingressando como aluno regular. Então, para nós, isso é uma grande satisfação.
né, até antes mesmo de ingressar como regular, já estão até participando dos nossos grupos de pesquisa. Então, para ver a ligação que nós temos e a importância, né, também do aluno no regime especial. Professora Márcia, agradeço a oportunidade. Professor Renda, Zanin, passo a palavra para vocês. Obrigado. Obrigada, professor Cleston. E vale dizer que o nosso programa de pós-graduação em Ciências Contábeis é o primeiro no estado do Mato Grosso do Sul e também na região Centro-Oeste. É um dos 3 programas existentes na região Centro-Oeste. Então, nós estamos aqui fortalecendo a região e o entorno, buscando a integração com a América Latina, essencialmente, e fazendo o nosso trabalho, porque o Brasil é imenso e nós precisamos fortalecer a contabilidade e a controladoria no nosso estado e na nossa região. Então, muito obrigada, professor Luiz Renda, professor Antônio Zanin e professor Cleston Santos, que são professores, além do programa de pós-graduação, do NUPECOM. Agradeço a presença de vocês e vou chamar agora o nosso palestrante de hoje. Por favor, professor, já posso chamar de professor Guilherme? Quase, não é? Guilherme Alves de Souza Andrade, o nosso premiadíssimo Guilherme. Guilherme foi nosso aluno de graduação, de mestrado, de graduação em Ciências Econômicas. Então, nós conhecemos muito bem a qualidade desse profissional, desse pesquisador. E ele participa do NUPECOM. Ele continua participando do NUPECOM. E numa dessas conversas em projetos de pesquisa financiados, que ele participa também aqui conosco, ele comentou a respeito dessa temática que nós vamos abordar hoje. Então, o NUPECOM não trabalha somente com pesquisas em controle gerencial, mas nós temos que fortalecer também a abordagem metodológica das nossas pesquisas, aprimorando a qualidade das nossas pesquisas aqui no grupo. Surgiu, então, a ideia de convidar o Guilherme para falar um pouquinho para a gente sobre revisão de escopo ou sistemática. Sua pesquisa em controle gerencial está no caminho certo? Vou falar um pouquinho do currículo do Guilherme. Ele é doutorando em Controladoria e Contabilidade na Universidade de São Paulo, mestre em Ciências Contábeis pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Com muito orgulho, Guilherme, tê-lo como egresso nos orgulha muito. Graduado em Ciências Econômicas e em Ciências Contábeis na Escola de Administração e Negócios pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É integrante do NUPECOM, Núcleo de Pesquisas e Estudos em Controle Gerencial, e do Laboratório de Pesquisas em Práticas Gerenciais da USP. Guilherme, é sempre um prazer estar com você, mesmo que virtualmente. E fique à vontade para fazer as suas colocações a respeito da temática que nós vamos abordar hoje. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a este webinar. Meu nome é Guilherme Andrade e eu fico muito feliz, muito contente. É um privilégio muito grande ter a oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência, fazer alguns comentários sobre um tema que eu acho fenomenal. Antes de iniciar minha apresentação, eu gostaria de agradecer de coração toda a equipe do NUPECOM, o COSI, pelo todo o apoio tecnológico, os professores que estão aqui presentes, o professor Cleston Santos, o professor Antônio Zanin, o professor Luiz Renda, professores que eu tive o privilégio, a professora doutora Márcia Espejo também, pessoas que eu tive o privilégio de ter aula e aprender durante a minha caminhada, e com especial carinho e admiração pela professora Márcia Espejo, a qual eu tive o privilégio de ser orientado tanto na graduação quanto no mestrado. Inclusive, ela foi a pessoa que me apresentou a revisão sistemática, que é um dos temas que eu vou comentar com vocês.
A minha apresentação de hoje, eu vou falar sobre revisão de literatura. E revisão de literatura é um bicho que todos nós, pesquisadores, ou qualquer pessoa que esteja iniciando dentro da jornada acadêmica ou em iniciação científica, precisa enfrentar. Um dos artigos que eu trouxe algumas referências como sugestão de leitura, e um desses artigos trazem 14 tipos de revisões de literatura. E na minha apresentação hoje eu vou detalhar com um pouco mais de detalhe duas delas, que é a revisão de escopo e a revisão sistemática de literatura. São duas técnicas que guardam entre si muitas similaridades. E eu acho que o principal ponto aqui, a principal novidade, é trazer o termo revisão de escopo. Porque a ideia de revisão sistemática da literatura ela já está razoavelmente difundida dentro da comunidade acadêmica. Porém, na literatura internacional, há uma distinção bem clara sobre revisão de escopo e revisão sistemática. E embora elas estejam próximas em termos de processo, elas têm algumas distinções, tanto em termos de processo, quanto também em objetivo. Então, eu tenho hoje na minha apresentação 3 objetivos que eu pretendo atingir. O primeiro objetivo é convencê-los, ou ao menos provocar uma reflexão acerca de revisões sistemáticas, revisões sistemáticas de literatura, ou seja, provocá-los e provocá-las no sentido de fazê-los permitir cogitar a possibilidade de utilizar essas técnicas em suas pesquisas, mesmo que não seja o objetivo de vocês, propriamente dito, fazer um artigo sobre revisão de escopo ou revisão sistemática. O meu segundo objetivo é apresentar da forma mais didática e clara que eu consigo hoje as principais diferenças entre a revisão tradicional de literatura, a revisão de escopo e a revisão sistemática, mostrando, na minha perspectiva, as principais potencialidades da revisão de escopo. E, por fim, meu terceiro objetivo é apresentar para vocês os meus processos, os sistemas que eu utilizo para conduzir esse tipo de método. Então, eu pretendo apresentar para vocês os roteiros teóricos que eu utilizo na condução de revisões de literatura, os softwares que eu utilizo, os sistemas que eu utilizo e as técnicas de leitura que eu utilizo na condução desse processo. E esse termo, revisão de escopo, ele é um termo pouco difundido aqui no Brasil. Se você pesquisar esse termo, por exemplo, na base de dados SPEL, uma das principais bases de dados nacionais dentro da área de negócios, você não encontrará nenhum resultado. Se você fizer essa pesquisa, colocando lá revisão de escopo como palavra-chave no Cielo Brasil, que é uma outra base de dados bastante difundida e bastante famosa dentro da nossa área, você irá encontrar resultados, uns 200 resultados, mas virão artigos muito recentes. Então, artigos de 2023, 2024 e 2025. Então, embora não tenha muita novidade em termos de técnica, a ideia conceitual, essa distinção, ainda é novidade aqui dentro do território nacional, dentro da comunidade acadêmica nacional. Então, é um tema que está bastante em voga e eu vejo como de fundamental importância, em termos metodológicos, termos um entendimento, uma clareza acerca do que o que estamos conduzindo é, de fato, uma revisão de escopo ou uma revisão sistemática de literatura. Muito bem. Opa. A minha apresentação está dividida em 2 etapas. Na primeira etapa, eu vou falar sobre o tópico central, principal, a parte metodológica da revisão de literatura. Então, vou apresentar para vocês os conceitos básicos,
né? Qual que é o propósito dessas revisões, a principal diferença entre revisão tradicional, revisão de escopo e revisão sistemática. Então, vou mostrar já de início a principal pergunta, a principal resposta para a pergunta que o título dessa live propõe. E a partir disso, cumprido esse meu primeiro objetivo, eu vou apresentar para vocês as principais diferenças e o roteiro que eu utilizo na condução dessas duas técnicas. Nós vamos ver que, em termos de roteiro, elas se sobrepõem de várias formas, né? E que a combinação do que é informado nesses roteiros é possível e até mesmo desejável para que você conduza a sua revisão sistemática ou revisão de escopo com maior clareza e com maiores informações. Além disso, eu trouxe aqui alguns tópicos extras que estão relacionados a pontos que estão relacionados com a aplicação do método, né? Que eu acredito que é o que atribui a essa apresentação um caráter mais pessoal. Então, por exemplo, essas informações de conceitos, diferenças, é possível encontrar em artigos científicos. Então, portanto, são informações que você poderia obter por conta própria. Eu acredito que um dos principais diferenciais que eu poderia oferecer, e até como forma de agradecimento pela atenção de vocês, é mostrar os principais desafios que eu enfrentei e as principais formas de soluções que eu pude empregar para tentar facilitar e melhorar esse processo. Então, quem poderá se beneficiar das informações que serão apresentadas? Eu diria que principalmente pesquisadores, né, que tenham interesse na condução de revisão sistemática, mas também todas as pessoas que estão iniciando na carreira acadêmica, iniciação científica, pessoas que estão quebrando a cabeça em relação a problema, questão de pesquisa. A revisão sistemática ajuda muito nesse processo, mas também pessoas do público em geral, porque a revisão sistemática ela nos fornece alguns insights, algumas ideias sobre como trabalhar com um volume grande de informações. E, além disso, também alguns pontos pessoais aqui, como técnicas de leitura, um tema que eu acho fenomenal, pode ser de alguma valia. Muito bem, então começando do início, aqui eu tenho apresentado para vocês alguns conceitos básicos que são importantes para nós entendermos o potencial da revisão sistemática, de uma forma geral. E isso aqui vale tanto para a revisão de escopo, quanto para a revisão sistemática da literatura. Então, quando eu falo aqui em revisão sistemática, eu estou tratando de forma indiscriminada os dois tipos, ok? Então, aqui nós temos o conceito, né? É um método para captar e processar documentos de forma metódica e organizada. Então, quando no momento que você tem o desafio de conduzir uma pesquisa científica, por mais que mirabolante seja o seu problema, a sua questão de pesquisa, isso quando você já definiu isso, né, você não está inventando a roda. Então, é muito provável que algum material sobre o tema que você produziu já tenha sido estudado por outros pesquisadores. E agora, com a difusão tecnológica, a facilidade de nós termos acesso a essas informações, faz com que tenha muita informação disponível. E isso, por um lado, tem pontos positivos, mas também coloca alguns desafios, que nesse caso, um dos desafios é selecionar, dentro desse mar de possibilidades, os artigos que serão relevantes para a sua discussão. Então, a revisão sistemática é uma forma, é um método de você identificar esses artigos, avaliar esses trabalhos, né, e interpretar, dentro dessas possibilidades, as pesquisas disponíveis, o que já foi produzido sobre um determinado tema, tópico ou fenômeno de interesse. E a revisão sistemática, nesse sentido, tem de oferecer elementos muito importantes para a sua pesquisa. Como principais vantagens aqui, o fornecimento de uma estrutura conceitual consistente para a sua pesquisa. Então, nesse processo, porque a revisão sistemática tem o objetivo de ser reproduzível.
Nesse processo, você vai ter condições de conseguir na literatura os trabalhos mais relevantes para a sua temática, e isso vai trazer maior robustez para o seu trabalho, e a partir dos resultados da sua revisão sistemática, você tem condições, você tem argumentos de defender tanto a sua lacuna de pesquisa, quanto a relevância da sua pesquisa, quanto a oportunidade ou a inovação e o impacto daquilo que você está fazendo. Então, isso foge um pouco da questão da oratória, da retórica, e você tem um processo organizado, sistemático, reproduzível, consolidando aquilo que você está fazendo. Então, você tem a possibilidade de você conseguir esses melhores trabalhos, né, sobre uma determinada temática. Como as principais desvantagens, pois nem tudo é fácil, né? Para ter essas vantagens, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. O principal ponto é a questão do esforço, mas isso para mim é uma questão muito acessória, porque o estresse que você poupa, né, no sentido de conseguir essas informações, a clareza que você tem sobre a questão do seu problema, compensa muito esse esforço adicional de planejamento, de condução, que nós vamos ver etapa a etapa. E essa questão do viés do pesquisador, tá? Que para mim também não é uma coisa muito comprometedora ou muito séria nesse sentido, mas, de fato, na revisão sistemática, nós temos alguma discricionariedade, principalmente na questão dos periódicos escolhidos e interpretação dos critérios. Os critérios aqui são critérios de inclusão, critérios de exclusão da sua amostra, né? Assim como os critérios de qualificação, né? Nós vamos falar sobre isso, que está relacionado com quais elementos desse trabalho serão importantes para a sua revisão. Mas tem alguns elementos, algumas características da revisão sistemática que diminuem esse viés. Então, uma coisa que eu não sabia em muito tempo, eu demorei para perceber isso, mas isso é defendido na literatura, é que a revisão sistemática, seja ela de escopo ou a sistemática de literatura, a tradicional, você não faz sozinho. Então, você faz com uma equipe. Eu já vi na literatura recomendações de pelo menos 3 pessoas, para que essa subjetividade na questão da análise dos artigos, na aplicação dos critérios de exclusão, principalmente, sejam minimizados. Muito bem. Eu vou mostrar para vocês. Esse mapa ele resume de uma forma fenomenal o principal ponto dessa palestra, desse webinar. Porque ele mostra, de uma forma esquematizada, as principais diferenças entre a revisão tradicional, a Scoping Review e a revisão sistemática. Mas aqui nós vamos ter apenas os elementos metodológicos. Nós vamos ver aqui as diferenças entre revisão de escopo e sistemática se diferenciam tanto em termos metodológicos quanto em termos de propósito. E para identificar qual é a mais apropriada para a sua pesquisa, você vai ver 2 elementos que estão no próximo slide. Mas vamos por partes aqui. Tanto a revisão sistemática quanto a Scoping Review, elas trazem a ideia do protocolo. O protocolo está relacionado com o planejamento da sua pesquisa. E nessa etapa é onde você vai determinar o que você vai fazer. Então, tanto na revisão de escopo quanto na revisão sistemática, você vai definir antecipadamente, né, o que você vai fazer na parte de condução da pesquisa. Então, elas têm algumas similaridades. Focando apenas na revisão tradicional e na Scoping Review, quais diferenças nós temos? Na Scoping Review, nós temos 3 elementos. A presença desse protocolo, que é onde você vai determinar a sua questão de pesquisa, o objetivo, os critérios de inclusão e exclusão, a base de dados que você vai utilizar, a string que você vai utilizar nessas bases de dados, quais elementos dentro desses artigos você vai buscar, quais métodos e quais ferramentas você vai utilizar para a condução desse trabalho e o seu cronograma.
Então, na revisão tradicional, não tem nada disso. O segundo elemento que diferencia é essa questão da estratégia de busca transparente e revisada por pares. Então, na Scoping Review, nós temos o protocolo é uma coisa, as suas strings que você utiliza nas bases de dados, os strings são os termos de busca. Né? As bases de dados que você utiliza, o número de resultados que você encontra, na Scoping Review, isso fica detalhado. Você precisa informar, você precisa passar essas informações. Na revisão tradicional, não tem nada disso. E o terceiro ponto tem essa questão do formulário padronizado de extração de dados. Então, no Scoping Review, você vai extrair de uma forma sistematizada as informações importantes dos artigos que foram selecionados. Na revisão tradicional, não tem nada disso. Aqui, agora partindo da Scoping Review para a revisão sistemática. Aqui a gente já consegue perceber que na Scoping Review, que é a revisão de escopo, nós temos uma flexibilidade maior. Então, inclusive na literatura, eu já vi autores defendendo, está contido na lista de referências, que a Scoping Review é uma etapa anterior à revisão sistemática. Mas vamos por partes. Primeira coisa, diferenças em termos de processo. São poucos. Na revisão sistemática, de acordo com a literatura internacional, é esperado e desejável que esse protocolo criado seja registrado numa base internacional. Esse Próspero é uma dessas bases internacionais de registro. Então, em revisão sistemática, a literatura defende que esse protocolo deve ficar disponível e aberto. Segundo ponto que eu colocaria aqui como elemento mais importante, que é opcional na Scoping Review, mas é praticamente obrigatório na revisão sistemática, que é a avaliação crítica do método, da metodologia dos artigos que estão na amostra. Na Scoping Review isso é opcional, mas na revisão sistemática é muito importante que você avalie a qualidade metodológica do artigo. Então você vai verificar tanto a adequação metodológica em termos de procedimentos e o tratamento de vieses. Então, essa é a diferença fundamental em termos de método entre uma revisão sistemática e uma revisão de escopo. E por ter esses elementos mais restritos, a síntese de achados na revisão sistemática ela tem uma característica diferenciada. Ela tende a ser mais específica, principalmente na questão dos resultados. Mas isso vai, embora seja um pouco mais abstrato, isso está muito em função da resposta à questão de pesquisa, ao tema daquilo que foi proposto na pesquisa. Então, isso vai ficar mais claro no próximo slide, mas em termos de método, é isso. Diferença entre Scope Review e revisão sistemática. Registro do protocolo e avaliação crítica do método dos artigos que estão dentro da amostra. Muito bem, agora aqui a diferença entre revisão de escopo e sistemática, só que agora do ponto de vista de propósito. Nós não estamos mais falando em termos de procedimento, mas sim em termos de conteúdo. Muito bem? Então, a revisão sistemática ela é mais restrita, tanto em termos de tema e método. Inclusive, alguns autores defendem que a amostra de uma revisão sistemática ela deve ter uma aderência metodológica, não aderência, homogeneidade metodológica, para que você consiga avaliar a qualidade metodológica de uma forma consistente. Então, por exemplo, se tiver artigos de muitos métodos, experimento, estudo qualitativo, estudo de survey, fica mais difícil de você estabelecer um critério objetivo para todos esses tipos de métodos, né? Na revisão de escopo, não. Na revisão de escopo, o elemento é mais amplo.
Porque o objetivo da revisão de escopo é levantar informações sobre um determinado tema. Que é o terceiro ponto aqui. Mas muito bem, revisão de escopo é mais ampla nesse sentido. Ela não é muito restrita na questão metodológica. Então, isso te confere uma liberdade e uma flexibilidade maior. Segundo ponto, revisão sistemática. O enfoque está nos resultados dessa pesquisa. Porque o objetivo dela é avaliar esses resultados, tanto a qualidade quanto o que eles dizem, sintetizar essas evidências e propor um programa prático de melhoria. Então, é um negócio muito mais centrado em uma pergunta. Então, a diferença entre revisão de escopo e revisão sistemática vai estar muito em função da sua questão de pesquisa e o propósito da sua revisão. A revisão de escopo, por outro lado, ela não está muito focada nos resultados. Ela tem um escopo mais amplo. Então, você pode identificar os conceitos que estão presentes nesses artigos, as teorias que são utilizadas, os temas que aparecem nessa sua amostra, os tipos de evidência. Então, temos aqui a questão do resultado e o método utilizado. Então, o objetivo está em relação a mapear o que já foi produzido. Enquanto na revisão sistemática, sintetizar as evidências. E eu acho que o grande ponto aqui, para ficar bem claro, é que a revisão sistemática está focado na resposta de uma pergunta. Pergunta em relação a um determinado, ela é mais específica. Enquanto a revisão de escopo, ela tem o objetivo de mapear, identificar essas evidências disponíveis sobre um determinado tema. Por isso faz com que ela seja mais ampla. Então, respondendo a pergunta do nosso webinar, no quinto slide. Revisão sistemática ou de escopo? Sua pesquisa está em controle gerencial ou em qualquer área? Está no caminho certo? A resposta estará na sua questão de pesquisa e no propósito, no objetivo da sua revisão. Então, as diferenças estão fundamentadas tanto em termos da essência da sua pesquisa, quanto dos procedimentos da sua revisão. E aqui, uma recomendação pessoal, até um relato pessoal. Eu não consegui identificar o meu problema, que desenhar minimamente o meu projeto de pesquisa, da minha tese, antes de fazer uma revisão de escopo. Na verdade, eu fiz 9, mas a partir dessas informações, eu consegui começar a desenhar aquilo que eu pretendo do meu projeto. Então, você, aluno, aluna, ou pesquisador, pesquisadora, que está com dúvidas sobre o que fazer, sobre o que pesquisar. Você tem uma ideia do tema, mas você não está convencido ou convencida do tema. Uma forma que me ajudou foi realizar revisões de escopo. E isso não resolve só o problema da sua pesquisa. Isso te confere. Você fica convencido de que, de fato, você tem um problema e você já tem um subsídio mais palpável do que aquilo que você está fazendo é relevante e reduz alguma lacuna dentro do tema que você está tratando. Então, um conjunto de coisas que vão ajudando. Agora sim. Agora nós vamos para a parte das etapas. Então, o primeiro objetivo está cumprido, imagino eu. E agora eu vou apresentar para vocês o roteiro que a literatura ela propõe em relação a como conduzir a revisão de escopo e a revisão sistemática. Minha perspectiva como elas têm algumas similaridades, é interessante você combinar esses elementos para que você entenda com maior clareza o que você precisa fazer. Porque em termos de procedimentos, a diferença você já sabe, que é a questão da avaliação crítica do método que foi utilizado nos artigos da sua amostra. Eu trouxe aqui 2 artigos de revisão de escopo internacionais recentes, dentro da área de controle gerencial.
Tem nas referências também o artigo teórico com esses estágios, mas se você pegar esses artigos, na seção metodológica eles vão trazer esses 5 estágios. Então, primeiro, você precisa da sua questão de pesquisa. Isso não parece clichê, mas você identificar a sua questão de pesquisa resolve boa parte dos seus problemas. No sentido de identificar com clareza aquilo que você quer identificar, né? De identificar qual tipo de revisão você deve realizar e, portanto, quais procedimentos você deve realizar em termos metodológicos. E também você terá uma pista sobre os termos-chave que você pode inserir e que você deve inserir dentro da base de dados. Segundo ponto, identificar os estudos relevantes. Então, aqui está uma parte mais operacional. Terceiro estágio, selecionar, então, que esses estudos está relacionado com a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Enquanto a parte do estágio 4 e estágio 5 está mais voltado para a questão da análise desses artigos que passaram por esse processo. Então, perceba que é uma etapa lógica, mas ainda assim ela é abstrata, porque quando você vai na prática, você começa a ter alguns desafios em que esses estágios aqui, embora eles ofereçam uma trilha, eles não formam como você deve fazer. E para resolver esse problema, eu acredito que roteiros de revisão sistemática da literatura, por também estarem mais teoricamente desenvolvidos, fornecem as informações que complementam esses estágios. E eu trouxe aqui para vocês o roteiro que eu gosto de utilizar, que é o roteiro de Conforto e Silva. E uma das coisas mais legais sobre esse roteiro de clareza, ela traz uma ideia sistêmica do processo de revisão sistemática. Então, por exemplo, na área de controle gerencial, nós estamos meio que habituados, é familiar para a gente. A ideia de, por exemplo, enxergar uma organização como um sistema de entrada de recursos, processamento desses recursos e a saída de um produto, por exemplo, produto ou serviço. Então, é uma forma de pensar que eu diria que estamos mais habituados, então algo mais familiar. Então, em relação às etapas de revisão sistemática, esses autores propõem 3 grandes etapas: entrada, processamento e saída. Entrada. A entrada é o planejamento da sua revisão sistemática. E para que isso serve? A fase da entrada é importante para você separar a decisão do que você vai fazer com a sua ação de fato. Isso vai tornar o seu procedimento metodológico mais robusto. E planejar é nada mais, nada menos que decidir de forma antecipada. Então, é onde você vai determinar o seu problema e, consequentemente, a sua questão de pesquisa, os objetivos da sua revisão sistemática. Então, aqui você já vai ter uma ideia do tipo de procedimento que você vai ter que fazer lá na frente. Fontes primárias. Quais bases de dados? E cada elemento disso daqui tem um porquê. Por que essas bases de dados e não outras? Então, é um momento em que você para e que você tenta justificar. E essas informações vão conferir para você legitimidade metodológica para aquilo que você está fazendo. Strings de buscas. Quais termos você vai utilizar na base de dados? Critérios de inclusão e exclusão. Quais critérios você vai utilizar, além das suas strings, para colocar e tirar esses artigos da sua amostra? Critérios de qualificação. Quais elementos desses artigos serão avaliados para cumprir o objetivo da sua pesquisa? Quais métodos e ferramentas? Qual roteiro de revisão sistemática você vai utilizar? Quais softwares você vai utilizar para conduzir a sua pesquisa? E cronograma. A fase de processamento é um processo de retroalimentação. É um processo onde você vai colocar em prática aquilo que você planejou. Então, você vai conduzir as buscas dentro da base de dados,
você vai aplicar os critérios de inclusão e exclusão, você vai separar essas informações relevantes, você vai analisar esses resultados e documentá-los. E a saída é o resultado da sua pesquisa. Então, você tem a síntese dos seus resultados, e isso está muito em função do seu objetivo. Né? O seu objetivo é evidenciar resultados, é determinar conceitos, métodos. Isso te traz uma clareza a respeito daquilo que você precisa fazer em termos de procedimentos. Né? Então, é uma forma geral de pensar sobre esse processo. Nesse slide eu trago para vocês um detalhamento um pouco maior sobre a etapa de processamento, também trazida no artigo de Conforto e Silva. Porque esse processo, como vocês podem ver nesse slide anterior, tem uma marca d'água aí no sentido de retroalimentação. Então, essa questão da leitura dos artigos, ela não é um processo unitário. Ela é um processo que acontece por etapas. E de acordo com o roteiro proposto por esses autores, e o roteiro que eu utilizo, esse processamento, essa etapa de processamento, ela é dividida em algumas etapas. Então, no início lá, busca por periódico, lista de base de dados, que é a questão da seleção daquilo que você planejou na etapa anterior. Uma vez que você tem esses artigos, você vai aplicar os filtros. E esse roteiro recomenda que você faça isso em 3 etapas, esses 3 filtros. Primeiro, leitura do título, resumo e palavras-chave. Então, você lê essas informações e aplica os critérios de inclusão e exclusão. Segundo filtro, no segundo filtro, aquilo que passou do primeiro. Você lê a introdução e a conclusão. E, por fim, lê a introdução e a conclusão, aplicando os critérios de inclusão e exclusão que você determinou no seu protocolo. E os que passaram, você faz uma leitura completa do artigo. E a partir disso, você faz a síntese, faz a análise que você precisa fazer para a sua questão de pesquisa, para o seu propósito. Muito bem? Então, apenas resumindo, revisão de escopo e revisão sistemática, elas têm muitas similaridades entre si, mas não é apenas uma mudança, um novo nome para uma distinção conceitual superficial. Existem algumas mudanças importantes que justificam essa taxonomia. Então, embora elas sejam muito parecidas em termos de procedimentos, a Scope Review ela pode ser entendida como um processo anterior à revisão sistemática. E a principal diferença dela e a revisão sistemática residem em 2 fatores. Em termos de propósito e em termos de procedimento. Em termos de procedimento, a diferença proposta pela literatura é que esse protocolo seja registrado numa base internacional de revisões sistemáticas e que haja uma avaliação crítica da questão metodológica dos artigos que estão dentro da sua amostra. E em função do outro fator, que é essa questão de propósito, de essência, isso faz com que a síntese dos achados das revisões sistemáticas seja feita de uma forma diferenciada. Porque, como vimos, revisão sistemática se diferencia em propósito, porque ela está focada na resposta de uma pergunta e ela foca nos resultados. Enquanto na revisão de escopo nós temos um elemento mais amplo, que pode focar em elementos conceituais, elementos metodológicos, temas centrais, aquilo que a sua questão de pesquisa. Então, essas são as diferenças, termos metodológicos, de procedimentos e termos de propósito, e como você vai identificar qual é a mais apropriada para a sua pesquisa. Você vai identificar olhando a sua questão de pesquisa e o propósito da condução da sua revisão, aquilo que você quer obter. Que, de uma forma geral, está expresso na sua questão de pesquisa. Então, o segredo está na sua questão de pesquisa. Muito bem.
com isso, eu finalizo a primeira parte, tá? Não vou embora. Agora eu vou apresentar para vocês um aspecto mais pessoal, elementos extras sobre elementos que estão relacionados de alguma forma, que podem auxiliar nesse processo, na condução da sua revisão sistemática. Então, eu coloquei aqui 3 tópicos que, na minha opinião, são fundamentais e que eu acredito que são informações que podem agregar de alguma forma a vocês. E aqui eu coloquei um elemento, nesses 3 elementos, questões muito pessoais. Então, absolutamente nada desses 3 elementos é uma ordem absoluta, é uma lei absoluta, é aquilo que eu utilizo e que eu conheço de melhor e que eu acredito que eu, de alguma forma, pode ajudar nesse processo. São 3. Então, como formular questões de pesquisas, os softwares e os processos que eu utilizo nesse processo de revisão e as técnicas, esse assunto eu acho fenomenal, as técnicas de leitura aplicadas no processo de revisão. Muito bem, vamos lá? Primeira coisa, questão de pesquisa. Então, nós vimos alguns potenciais sobre a revisão sistemática. Só que o elemento número 1 que você precisa para começar a ter jogo, para começar a ter brincadeira, é você ter a sua questão de pesquisa. E formular uma questão de pesquisa não é uma tarefa trivial. Uma questão de pesquisa que você se convença que é importante, que você convença outras pessoas que é importante. Mas o primeiro passo é você se convencer. Tá bem? Então, se você não tem a sua questão de pesquisa, você não tem jogo. Você precisa começar nela. E eu venho propor aqui para vocês um método que eu acho fenomenal, que é o método PICO. Então, esse método, ele elenca alguns elementos importantes que devem estar presentes na sua questão de pesquisa. Então, o P vem de population, ou problem. Então, você vai identificar aqui sobre quem você está falando. Quais são os participantes? Qual que é o público? O I vem de interest. O que você está estudando nesse povo? Qual que é o fenômeno que te interessa? E o CO vem de context. Que é a questão de onde? Em qual contexto? Em qual situação? Então, com esses 3 elementos, você tem uma forma, subsídios, a matéria-prima, para você fazer a sua questão de pesquisa. Aqui eu venho propor uma estrutura para você conectar esses elementos. Nós vamos fazer um exemplo disso daí. Mas, basicamente, é um ponto de partida. Tá? Para começar a ter jogo. Então, quais são os mais apropriados, talvez, para uma revisão sistemática? O que já se sabe para uma revisão de escopo? Aí você coloca o objetivo da sua revisão, o que você vai extrair, qual que é o seu objetivo em termos informacionais, do quê? De qual fenômeno? Temos o nosso I, do nosso método. Em qual população? Temos o P. No contexto temos o contexto. Então, essa estrutura te dá um ponto de partida para você ter a sua questão de pesquisa. E isso é fenomenal, porque uma vez que você define esses elementos, você já tem uma ideia daquilo. Primeiro, você coloca no papel aquilo que está passando na sua cabeça. Então, você é forçado a determinar com maior clareza o que você quer fazer. Isso já é um ponto mágico para você dar um start naquilo que você precisa fazer. Mas, ao mesmo tempo, você já tem informações importantes sobre quais elementos devem estar presentes na sua string de busca, por exemplo. Então, uma coisa ajuda a outra. Bom, vamos para o exemplo. O exemplo que eu vou dar aqui está relacionado com o tema da minha dissertação, que foi microempresa. Quem que eu estudei? Micro e pequenas empresas.
meu fenômeno era resiliência organizacional, então eu queria entender quais elementos, quais práticas de controle permitiam essa empresa sobreviver a desafios e não fechar as portas, em um contexto muito específico, que foi o Covid-19. Então perceba aí que eu tenho os meus 3 elementos, né? E utilizando uma adaptação daquilo que eu apresentei no slide anterior, nós teríamos a questão de pesquisa, né? Quais são as evidências? Então, a evidência é meu objetivo. Acerca da resiliência organizacional, meu fenômeno de interesse. De micro e pequenas empresas, qual que é o público? No contexto da Covid-19, qual a situação? Então, uma sugestão de coração. Eu tinha buscado esses 2 artigos, como uma aplicação daquilo que a gente está estudando, artigos dentro da área de controle gerencial que aplicaram a revisão de escopo, e eu trago aqui as 2 questões de pesquisa que estão evidenciadas nesse artigo. No artigo que está na parte inferior, está um pouco mais aderente com aquilo que eu propus para vocês. Então, olha só, o que se sabe sobre as práticas subjacentes à abordagem de desenvolvimento da gestão de desempenho. Então, esse artigo ele tem o propósito de identificar, de fazer um mapeamento da literatura sobre um tema, gestão de desempenho. Então, perceba que é um escopo mais amplo. Então, aqui, para mim, está muito mais claro na questão de pesquisa que se trata de uma revisão de escopo. O exemplo na parte superior, ele já tem um caráter diferenciado. Então, olha a questão de pesquisa. Quais os impactos da pandemia da Covid-19 nas organizações e quais as melhores práticas utilizadas pelas organizações para a resposta antecipada à pandemia? Esse artigo ele foi publicado na Sustainability, uma revista internacional de bastante prestígio. E perceba que a questão de pesquisa, aqui ele se classifica como uma revisão de escopo, mas na minha interpretação, nós temos aqui uma questão de pesquisa mais voltada para o conceito de revisão sistemática. Porque o foco está no resultado. O foco está na questão da pergunta. Eu quero sintetizar, eu quero identificar quais são os impactos da pandemia, da Covid-19 nas organizações. E o que elas podem fazer para se antecipar a esses impactos. Então, uma coisa mais voltada para a implicação prática, para propostas de intervenção. Mas está classificado como uma revisão de escopo. Isso se justifica pela parte metodológica, mas é só para vocês perceberem aqui que essa distinção ainda não está consolidada na literatura. Então, é um tema que é uma discussão teórica, taxonômica, talvez, que faz sentido prático. O artigo de baixo, de 2025, o de cima, um pouco mais antigo, tá? De 2021, mas os dois são da área e estão em journals internacionais. Desculpa. Feito isso, eu vou apresentar para vocês agora os meus procedimentos pessoais que eu utilizo na condução da revisão sistemática. Então, primeiro ponto, fase de entrada, que é fase de planejamento e o processo de seleção e elegibilidade. O que é esse processo de seleção e elegibilidade? Esse processo é o processo onde você vai... já entra na parte de processamento, onde você pegará a sua amostra e aplicará os critérios de inclusão e exclusão, né, naqueles 3 filtros. Leitura do resumo, título e palavras-chave, depois na introdução e na conclusão, depois no artigo completo. O que eu utilizo de software nessa etapa? Eu utilizo um bloco de notas e o software Start. Esse software é um software gratuito, nacional, e muito bom para essa etapa. Eu vou explicar o porquê. Mas vamos lá, por que eu utilizo o bloco de notas? Eu utilizo o bloco de notas para montar o meu protocolo. Então, para estabelecer aquelas informações que eu preciso para a condução da minha revisão sistemática. Etapa de planejamento.
É a etapa onde eu vou decidir de forma antecipada o que eu vou fazer. E isso confere robustez e reprodutibilidade para a minha revisão sistemática. Eu não vou ter dúvida, eu não vou ter que decidir lá na frente. Eu separo o ato de decidir com o ato de executar. Ponto. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma revisão sistemática que eu fiz. Determino o meu objetivo, questão de pesquisa, fontes primárias, palavras-chave, strings de busca, critérios de inclusão e exclusão, critérios de qualificação e quais as bases de dados, quantos resultados eu tive, quais critérios que eu utilizei lá, onde eu verifiquei esses critérios, e é isso. Isso é muito importante, né? Registrar tanto o seu protocolo, quanto os resultados que você obteve, né? E registrar isso. Eu coloco isso no editor de texto, mas eu também faço um backup dessas informações dentro do software Start. E é muito importante para a condução da sua revisão sistemática, mesmo se você não for publicar, de registrar, né? Escrever e salvar uma cópia disso daí. Por quê? Porque quando uma outra pessoa for precisar fazer isso, ou você precisar, sei lá, atualizar a sua revisão para ver se tem algo novo, você precisa fazer pelos mesmos critérios. Se você não tiver anotado, você não vai lembrar. Então, anota. Dica de amigo. Muito bem? O Software Start é uma ferramenta fenomenal. Né? Fenomenal. É um software disponível. Está aqui o link para vocês. Vou disponibilizar depois para vocês. E eu utilizo esse software para fazer essa triagem inicial. Por quê? Porque como nessa revisão sistemática aqui tiveram poucos resultados. Mas é normal vir 500, 300, centenas de artigos. E esse software ele possibilita que você faça o download dos metadados, ele lê os metadados desses artigos. Então, ao invés de você fazer o download de artigo por artigo, você vai fazer o download no formato RIS ou no formato BibTeX. E ele vai sistematizar de uma forma visual fantástica para você as informações desses metadados de uma forma fantástica. Então, vai aparecer uma tela para você com um resumo, título, palavra-chave. E você vai ler isso daí e aplicar os critérios de inclusão e exclusão. E o ponto é, você poupa, é prático. Então, por exemplo, você passa de um para outro com um clique. Você não precisa baixar nenhum artigo, pelo menos nessa etapa. E você consegue identificar na própria plataforma, você pode conseguir colocar comentários e definir qual que é o critério de inclusão ou exclusão que você utilizou, produz relatórios. É fenomenal. Muito bom, ok? É isso que eu faço na fase de entrada, de planejamento, e nessa fase de seleção, da aplicação desses filtros. Agora a fase de processamento mesmo, que é aquela parte onde eu já tenho a minha amostra final. Eu vou precisar extrair esses dados. O que eu faço? Aqui eu utilizo o editor de texto, eu utilizo o Word. Mas eu utilizo meio que um sisteminha próprio para sistematizar essas informações. Então, aqui tem duas imagens. Né? Na primeira imagem, o que eu faço? Eu pego esses artigos que passaram por esses filtros e faço o download deles. E eu atribuo um nome, um código numérico, coloco numa pasta e coloco uma questão numérica neles para uma questão de ordem. Para cada artigo, eu crio um documento em Word, no qual eu vou extrair e vou aplicar as técnicas de leitura que eu vou apresentar mais à frente para pegar essas informações. Então, o detalhe aqui, o que o estudo está falando, quais são esses resultados, o que os autores falam desses resultados, quais são os conceitos e taxonomias que são apresentados nesse artigo, e alguns trechos aqui que eu utilizo geralmente para escrever o artigo. Quais são os conteúdos das sessões, né, para o critério de revisão sistemática da literatura? Por exemplo, uma revisão de escopo. O que eu identifico nesses artigos? Quais são os conceitos, quais são as taxonomias desses conceitos que são apresentadas por esses artigos? Qual é a fundamentação teórica desse trabalho? Sobre o que ele fala? Quais são os temas centrais?
quais são os resultados encontrados, né, e as discussões e as implicações dessas evidências. Então, é uma etapa onde eu vou pegar essas informações. Né, e depois eu vou para a fase de saída. E essa fase de saída eu utilizo uma planilha eletrônica. Uso o Excel. E o que eu faço nessa planilha? Bom, eu tenho os arquivos Word com aquelas informações. Eu vou, só que as informações no Word em relação a um artigo. Então aqui eu aplico a etapa da leitura sintópica, que é onde eu vou agrupar essas informações. Não, primeiro eu vou sistematizar essas informações, eu vou tabelar essas informações, e para isso eu utilizo o Excel. Então, por exemplo, eu vou ter lá nas colunas conceitos, taxonomias, fundamentação teórica, tema central, resultados, discussões. Em cada linha eu vou ter um artigo diferente. E essas informações que eu coloco ali são informações processadas do artigo Word que eu construí na etapa anterior. E no Excel, ali eu aplico a leitura sintópica, que é o quê? Onde eu vou agrupar essas informações por similaridade, similaridade de conceito, de teoria, de tema, de resultado, aí depende da minha questão de pesquisa. E a partir dessas informações, eu escrevo. Né? Se o objetivo for fazer um artigo de revisão sistemática, ou, enfim, aí eu vou para a parte prática mesmo da minha pesquisa, e aí acabou a parte de revisão. Aí é sintetizar isso daí e colocar no papel. Muito bem. Em relação a isso, em relação a essas técnicas, é isso. E agora eu entro no último tópico da minha apresentação, que é a técnica de leitura. E a técnica de leitura, esse foi um ponto que, bom, eu gosto muito de ler, e eu acho muito interessante técnicas de gestão, de produtividade, eu acho fenomenal. Eu me divirto muito estudando esse tipo de coisa. E isso tem um valor especial para mim, porque esse foi um ponto que me incomodava muito. Porque eu tinha muita coisa para fazer, e quando você não tem uma técnica, o que acontece? Você precisa fazer a sua tarefa. Então você faz da maneira mais óbvia possível. E a maneira mais óbvia de ler um artigo é do início ao fim. Isso é muito bom. E conforme vai passando, isso vai produzindo um certo desconforto, porque você tem muita leitura e você começa a perceber que a sua estratégia, você sente dentro de você que você tem jeito melhor. Tá? E esses conceitos que eu vou apresentar para vocês são os conceitos que, para mim, hoje, é o que eu utilizo para a leitura dos meus artigos. Tanto para revisão sistemática, quanto para a leitura de artigo que eu preciso ler para fazer as minhas pesquisas. E aqui não quer dizer fazer o negócio de uma forma desleixada, ou muito pelo contrário. Tá? Utilizar formas mais interessantes e efetivas de fazer aquilo que você precisa fazer. E você vai ver que de trivial, de superficial, não tem nada. Inclusive, pode dar até mais trabalho. Mas, em termos de conteúdo, em termos de propósito, é muito legal. E tem esse livro, que fica a recomendação também, do Adler, essa versão de Adler de 2010, mas esse livro ele é mais antigo, não lembro o ano agora. Mas ele propõe 4 conceitos de técnicas de prática de leitura. Ele divide em leitura elementar, leitura inspecional, leitura analítica e leitura sintópica. Para o nosso interesse aqui, apenas a leitura inspecional, leitura analítica e leitura sintópica é o de interesse. A leitura elementar são algumas informações que você precisa saber para se tornar funcional em uma linguagem. Então, estrutura sintática, alguns elementos que você precisa para você compreender a língua. Muito bem? Que é importante para você aplicar as outras técnicas. Mas eu vou mostrar para você agora o que significa cada um desses termos e como eu utilizo elas na
no processo de leitura. E elas estão em sequência. Primeiro eu vou na leitura inspecional, depois leitura analítica e depois leitura sintópica. Bom, chega de apreensão, né? Chega de emoção. Primeiro ponto, leitura inspecional. A leitura inspecional é aquilo que o nome sugere, você inspeciona o texto. De uma forma informal, é a leitura de dedo, onde você vai fazer uma análise preliminar. E o propósito desse processo é você identificar se o artigo que você está analisando, se o texto que você está analisando vai te ajudar no seu propósito. Se ele está aderente com a sua temática, vai ser útil para aquilo que você busca responder. Eu divido a leitura inspecional em 2 etapas. Análise preliminar e a leitura de dedo de fato. O que é a leitura preliminar? É aquela análise preliminar do artigo. E nessa análise preliminar, eu faço o quê? Eu leio o título, leio de uma forma decente, tá? Faço uma leitura do resumo. Geralmente, o resumo eu já faço uma leitura devagar, porque é um texto pequeno, tem muita informação condensada ali. Então, é uma leitura com cuidado. Eu olho a estrutura, as seções dos artigos, então aquelas rúbricas que ficam destacadas, então título das seções, nome de imagem, nome de figura, o que elas dizem ali. Eu olho as figuras, os gráficos e tabelas e tento entender o que elas estão informando sem recorrer ao texto. E dou uma olhada na lista de referências. Dou uma olhada, opa, esse artigo eu já vi, esse artigo eu já não vi. E às vezes eu já destaco com alguma cor, no sentido de, esse artigo parece interessante, esse artigo eu já tenho, já li, coloco um verdinho. Então, é uma análise preliminar do material que você tem ali com você. Depois disso, eu faço, primeiro, uma leitura de dedo. O que é essa leitura de dedo? É aquela leitura que você vai passando o dedo e você vai lendo o texto. Aqui eu coloquei artigo inteiro, mas no caso da revisão sistemática, lembre que na etapa de processo, nós temos 3 filtros, né? Leitura de resumo, título e palavras-chave, leitura de introdução e conclusão, e leitura do artigo inteiro. Então, se eu estou fazendo isso numa revisão sistemática, eu faço adequando isso daqui para o que cada etapa do filtro me exige. Então, eu faço uma leitura superficial, vou passando o dedo e vou lendo. Não entendi o que está dizendo. Assinala, marca e pula. Não volta. Muito bem? Depois, eu vou para a leitura analítica. E aqui o objetivo já muda. O nome analítico, de análise, aquela leitura mais cuidadosa. Então, na primeira leitura, eu já tenho uma ideia do que o texto está falando, eu já tenho ideia de que aquela informação é importante para aquilo que eu vou analisar. Então, eu já tenho uma ideia, uma noção de que eu tenho que voltar ali. Então, eu não vou voltar para o texto inteiro. Vou voltar para a parte que eu sei que vai ser importante. Então, o que eu faço nessa etapa? São 2 estágios. Estágio de extração de informações e de reflexão crítica. Então, eu volto para essas partes e faço uma leitura cuidadosa. Aquela leitura que você faz para você identificar o significado de cada frase. E, a partir disso, eu extraio as informações que são importantes para o meu propósito. Objetivo da pesquisa, principais resultados, principais conceitos. Aqui alguns exemplos, tá? O significado desse conceito para o autor, trechos relevantes que eu posso utilizar para fundamentação do meu texto. E depois disso, reflexão crítica. O pesquisador ele está colocado numa função, numa posição, numa responsabilidade de produzir conhecimento. E isso exige reflexão. Então, é o momento onde você vai ler aquilo que você fez, você vai refletir sobre os achados do artigo, o que aquilo significa na prática, se aquilo faz sentido, se aquilo não faz. Se está convergente, se está divergente com aquilo que você espera, com aquilo que você vê na sua realidade. Então, é um momento de reflexão.
estamos em apenas um artigo. E aqui nós entramos no último tipo de leitura, que é a leitura sintópica. Então, na leitura analítica está em um artigo, mas você tem centenas de artigos. Então, na leitura sintópica, você vai sintetizar o que você produziu na leitura analítica. Sintetizar de diferentes textos. E aí entra aquela questão do agrupamento por similaridade. Você vai ter informações, né, informações processadas, informações que você refletiu. E você vai agrupar por similaridade, por diferença, de acordo com o seu propósito. Então, conceitos, temas, resultados. E a partir disso, você tem uma visão mais holística do fenômeno que você está estudando. Então, perceba que não é necessariamente fazer um negócio mais rápido, mas sim fazer com propósito. E isso muda tudo. E depois disso é escrever. Né? Isso vai se tornar muito mais fácil. É fenomenal. Por fim, trouxe aqui algumas referências que podem auxiliar para vocês terem mais informações teóricas sobre revisões de escopo, revisões de literatura, os roteiros, tudo aquilo que eu trouxe na apresentação. Então, essa primeira referência está focada a um framework de revisões de escopo, né, as etapas. Essa segunda referência, o roteiro para revisão sistemática, que eu apresentei para vocês, entrada, processamento, saída, aqueles filtros que eu apresentei para vocês. O terceiro artigo é um dos artigos que eu apresentei como exemplo. A parte metodológica está muito bem detalhada, vale a pena conferir. Quarta referência, uma tipologia das revisões. É um artigo muito interessante que traz 14 tipos de revisões, pontos fortes, pontos fracos, qual que é o propósito delas. Muito bom também. E, por fim, o artigo de Moon Peters, que é aquele que eu utilizei para formar aquela tabela de diferença entre revisão tradicional, revisão da literatura e revisão de escopo. Muito bom também, vale a leitura. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e fico à disposição para qualquer informação. Muito obrigado pelo seu tempo. Guilherme, muito obrigada pela sua apresentação, tecnicamente muito clara e traz vários recados, né, que eu digo para os nossos alunos, para os membros que estão aqui presentes pelo PECOM, os que estão nos assistindo. Né? Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção de algo que você falou e que é muito importante, que é a interlocução. Na hora de realizar uma revisão sistemática, você disse que a literatura comenta de você trabalhar em grupos, né, para poder validar os resultados. Então, nesse momento, como é importante o grupo de pesquisa? Como é importante o orientador enquanto interlocutor? Como é importante você ter com quem conversar a respeito do seu trabalho? Então, esse é um momento de grandes decisões. Então, você precisa ter interlocução. Então, tem muita gente que faz tudo sozinho, acha que é autossuficiente. Eu acredito que na pesquisa, isso é um ponto negativo. O fato de você ter outro, para ter um outro olhar, isso agrega nas informações que você quer transmitir posteriormente. Olha o nosso guru ali, não é, Guilherme? Professor Fábio Fresati, muito obrigada. Saiba que o professor é um exemplo para mim e para o Guilherme e para tantos outros pesquisadores da área de controle gerencial no Brasil e no mundo. É a nossa referência. Obrigada, professora, pela presença. Então, continuando, a importância do grupo, né? Do grupo de pesquisa, da interlocução e do olhar do orientador como parceiro dessa pesquisa. A segunda questão que eu queria falar para você é que numa época em que nós trabalhamos tanto com inteligência artificial, que as pessoas falam tanto da inteligência artificial, o seu recado é claro, né? Nada substitui o trabalho. E você disse em um momento, né, é trabalhoso? Sim.
É muito trabalho? Sim. Mas é importante que não se acelere esse processo, né? Isso leva tempo. A inteligência artificial é importante para você, por exemplo, você usa um software ou uma plataforma de inteligência artificial para localizar determinado paper que seja bastante referenciado pela área, citado pela área. Isso é importante para localizar e acelera esse tipo de localização. Mas esse trabalho inicial é o pesquisador. Eu falo isso para os meus alunos, é trabalhoso sim, mas a apropriação do conhecimento ela é muito particular. Então, existe um processo e deve-se respeitar esse processo. Por que será que o doutorado se faz em 4 anos? Então, não é algo realizado do dia para a noite. Então, existe um processo. Lógico que existe um produto no final do doutorado, que é uma tese, são papers publicados, mas existe algo muito importante que é o processo, que é aquilo que fica em você, Guilherme, você, Cossi, que está aqui ao meu lado, que é o nosso técnico, que nos dá apoio técnico no PECOM, já aproveitando e agradecendo, viu, Cossi, a parceria. Então, nós temos que utilizar a inteligência artificial com muita sabedoria, parcimônia, para que esse processo se acelere no momento adequado, não nesse momento de grandes decisões. Né? Como pesquisadora da área, isso é muito importante. Agora, por fim, eu queria agradecer ao Rian também, nosso parceiro do NUPECOM, que foi nosso aluno aqui, né, Rian? Muito obrigada por estar assistindo. Bom? E por fim, eu queria fazer uma pergunta já nesse sentido. Nós vamos ter um segundo bloco do NUPECOM, aqui presencialmente, numa reunião interna do grupo de pesquisa, usando as normas referenciais agora da ANPAD para o uso de inteligência artificial nas pesquisas. A ANPAD divulgou agora uma série de diretrizes, e nós vamos discutir essas diretrizes aqui no grupo de pesquisa, até para poder realizar procedimentos adequados, com o uso da inteligência artificial. Então, minha pergunta para você, Guilherme, é como que, então, um pesquisador hoje, que veio da graduação, que está acostumado a usar a inteligência artificial, como que ele pode integrar a inteligência artificial numa revisão de escopo ou numa revisão sistemática? Pergunta muito interessante, muito atual, viu? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de mostrar algumas reações a respeito dos comentários que você teceu anteriormente. Primeiro, em relação a essa questão da parceria, que a revisão sistemática da literatura meio que exige em função de exigência metodológica, para conferir maior robustez aos dados. Eu vejo isso com bons olhos, no sentido de poder aproximar as pessoas. Isso, dentro de um grupo de pesquisa, é fundamental. A partir dessa proximidade, você aprende mais, você tem contato com pessoas que também querem crescer junto. Então, você possibilita uma interação que tende a ser produtiva. E dentro da comunidade acadêmica, eu vejo que isso é mais regra do que exceção. E em segundo ponto, isso é engraçado, porque quando a gente não está falando de estudos quantitativos, a principal objeção que nós ouvimos é em relação à subjetividade daquilo que está sendo conduzido. Tanto em estudo, quando você vai falar em estudo qualitativo, um estudo bibliográfico, análise documental, a primeira objeção ou algum comentário sobre subjetividade, sobre viés, aparece. E essa parceria, ela tem uma função de reduzir essa subjetividade.
Então, ela é algo que tende a ser benéfico, tanto do ponto de vista social, pessoal, em termos de comunidade, então, em termos de enriquecimento pessoal, e também em termos de qualidade daquilo que está sendo produzido. Porque você está submetendo uma determinada informação a diferentes olhares, diferentes grupos, que se presume que vai fazer isso de forma independente, e caso haja alguma divergência, que haja algum consenso, por isso, no mínimo 3, o terceiro aí agiria como um voto de Minerva, decidindo sobre um eventual impasse entre 2 pesquisadores. E da mesma forma, você acaba reduzindo ou amenizando essa questão da crítica em relação à subjetividade ou esse possível viés. Nós fazemos escolhas metodológicas em todas as nossas pesquisas. Isso também vale para pesquisas quantitativas. Mas a partir do momento em que você materializa um fenômeno por meio de números, você tem a impressão de que, em função dessa exatidão que os números, que esse artefato metodológico te proporciona, você acredita que você está isento desse viés, que não necessariamente é verdade. Porque essa materialização, essa representação do fenômeno em formato de números foi feita como uma estratégia metodológica para você analisar relações entre fenômenos. E nessa transformação você perde informação. Então não é tão objetivo quanto você pensa. Então, acho que essa dicotomia entre estudos quantitativos e estudos qualitativos em termos de exatidão, inexatidão, objetividade e subjetividade, ela tem que ser questionada. E que essas formas de conduzir pesquisa sejam vistas como estratégias metodológicas de você instrumentalizar o reconhecimento de um fenômeno. Na pesquisa quantitativa, você faz isso transformando em números para utilizar as ferramentas da aritmética e da matemática em geral. Em estudos qualitativos, você operacionaliza por meio de palavras para utilizar o artefato metodológico que o significado das palavras podem exprimir. Então, é uma estratégia metodológica. Segundo ponto, essa questão de ter pressa. Então, eu acho que nós somos condicionados, de alguma forma, a sempre querer ter o resultado o mais rápido possível. E muitas vezes, principalmente quando quando é uma coisa maior, quando é uma coisa mais extensa, um exemplo, questão de tese ou dissertação, projeto de iniciação científica, TCC, não é um processo que vai surgir do dia para a noite. Não vai ficar pronto em um dia, mesmo se você seja a pessoa mais fenomenal da face da Terra. Então, o ponto é não ter pressa em fazer as coisas. Acho que a mensagem aqui é fazer as coisas com propósito. E quando você faz isso, você se submerge ao processo. Aquilo se torna uma coisa que você quer fazer e faz bem feito pelo seu propósito. E quando você faz isso, você esquece do passado, você esquece do futuro e foca no processo. Agora, voltando para a pergunta sobre essa questão da IA. O uso de inteligência artificial em pesquisas científicas é uma coisa que eu ainda estou maturando. Então, por exemplo, como mostrei na minha apresentação, no processo de revisão sistemática, eu não utilizo inteligência artificial. Vou continuar assim no futuro? Não sei. Mas, por exemplo, a imagem que eu utilizei na apresentação, aquele gráfico, aquela imagem inicial, foi produzido com o uso de um chatbox. Então, assim, a tecnologia está aí disponível, está dentro da nossa realidade. E depende de uma certa... eu acho que enfim, eu penso que é uma forma da gente inserir de alguma forma nossos processos. Eu ainda não sei como fazer isso,
mas eu vejo potencial no uso de inteligência artificial, principalmente no processo de seleção de artigos científicos. Principalmente nesse processo de você conseguir manejar quantidades grandes de artigos, né, dentro do processo, dentro dos procedimentos. Talvez também na parte de utilizar essa ferramenta para verificar similaridades dentro de um conjunto grande de dados. Se bem que em revisões sistemáticas, revisões de escopo, nós temos uma quantidade menor de artigos. Não sei se a inteligência artificial conseguiria fazer essas relações com uma quantidade menor de dados. Isso é uma limitação técnica, metodológica minha de hoje. Mas eu penso que a inteligência artificial tem potencial de auxiliar todos os processos. Parte de planejamento, principalmente a parte de processamento e a parte de saída. O quanto é ético, quanto isso compromete o nosso papel de pesquisador, é outro papo. E eu não tenho isso claro na minha cabeça ainda. Mas hoje eu não utilizo. Mas, por exemplo, tem algumas formas. Teve um artigo que eu conduzi, utilizando o Iramutec, utilizando análise de... Não usei, mas eu sei que existe essa ferramenta, que é a classificação hierárquica descendente. O programa, ele pega um corpus textual, ele verifica a proximidade de palavras, e ele propõe categorias dentro de uma análise, dentro de um corpus textual. Então, quando eu vi aquilo, isso daqui é como se fosse uma análise de conteúdo automatizada. Então, eu penso que está muito em função de como você utiliza essa informação. De alguma forma, você ainda vai ter um processo, você como pesquisador vai ter um processo ali dentro. Então, resumindo a minha resposta, eu penso que essa questão envolvendo a inteligência artificial não deve ser ignorada, porque ela está dentro de hoje. Mas ela está acontecendo de uma forma tão rápida, tão volumosa, num ritmo que eu não consigo hoje identificar o que vai acontecer, principalmente em termos morais e em termos éticos. Mas em termos de potencialidade de aplicação, com certeza em todos os processos. É isso. Obrigada pela sua resposta e principalmente por esse momento que você esteve conosco. Eu gostaria de encerrar nosso webinar de hoje dizendo o seguinte, não é? Numa época em que a CAPES fala do impacto social dos programas de pós-graduação, nós ficamos aqui do PPGCC, da UFMS, muito felizes com os resultados que a gente tem colhido. E a sua presença aí na USP, no doutorado, que é uma referência para nós, Guilherme, a USP é uma instituição de referência, e você, que é um pesquisador com uma qualidade ímpar, e nós sabemos o quanto nós atuamos nesse processo de transformação, que teve muito a sua parcela de esforço, mas também todo um conjunto de preparação aqui que nós temos do PPGCC, na entrega de bons profissionais para o mercado, profissionais pesquisadores, profissionais futuros professores, profissionais de mercado. A gente fica muito feliz em ver você aqui conosco, continuando no NUPECOM, né? E trabalhando dessa forma que você tem trabalhado aí na USP. Guilherme, a única coisa que a gente pode te desejar, nós que estamos aqui no grupo e todos que estão presenciando a sua brilhante apresentação, é que você colha os frutos do seu plantio, porque a gente sabe o seu plantio como é sério, disciplinado, né, de qualidade, e nós sabemos que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, você está colhendo hoje, vai colher muitos bons frutos desse plantio que você está realizando. Muito obrigada, Guilherme, pelo seu tempo, que é o seu ativo mais precioso, o nosso ativo mais precioso. Eu sei como sua agenda é repleta.
Obrigada por você ter dedicado um tempo para o NUPECOM. Quer falar alguma coisa para encerrar, por favor? Muito obrigado pelas palavras. Eu fico muito honrado, muito privilegiado. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou um egresso do programa de pós-graduação de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Foi um lugar fenomenal, consegui conhecer pessoas fantásticas, inclusive você, com o qual eu tive o privilégio de ser orientado, tanto na graduação quanto no mestrado, sempre me incentivando a dar um passo além ali, em relação a buscar técnicas de pesquisa diferentes, tentar apresentar alguma coisa em um congresso que me passo além e... Defender a dissertação em inglês. Defender a dissertação em inglês, às vezes até um pouco em cima da hora. E foram processos que hoje eu olho para trás e tenho uma profunda gratidão, na verdade. Os professores que eu conheci, a experiência que eu tive aí, o esforço, a dedicação, o profissionalismo de vocês para fazerem as coisas acontecerem, apesar dos desafios. Eu tenho orgulho de ser sul-mato-grossense, oriundo dessa terra maravilhosa. Hoje eu estou aqui em São Paulo, estou tendo contato com o professor Fábio Fresati, que é uma pessoa fenomenal também. Estou muito bem acompanhado aqui. E acho que é isso mesmo. A gente precisa ter o nosso propósito, se associar com pessoas que têm uma certa sintonia com esse propósito, crescer junto e melhorar a nossa comunidade, melhorar aquilo que a gente conseguir dentro das nossas condições. E é isso. Eu agradeço de coração o convite, essa oportunidade. Eu tentei preparar as informações no sentido de o que eu gostaria de ouvir, o que eu sinto melhor sobre esse tema para passar para as outras pessoas. E eu acho que se alguma dessas informações fazer algum tipo de sentido, eu já diria que o meu objetivo aqui foi cumprido. Sou feliz, sou sentido fenomenal. Muito obrigado. Guilherme, querido, obrigada. Ontem anteontem, né? Foi o Dia das Mães. E eu me sinto um pouco sua mãe, porque sua mãe já sabe disso, né? E eu fico muito feliz com a tua trajetória, Guilherme. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos. Continuem aí ligados no NUPECOM, que nós teremos vários outros webinars na sequência. E agora nós vamos ter um momento presencial aqui, que é debatendo as diretrizes da ANPAD para o uso de inteligência artificial. E o nosso tradicional café, viu, Guilherme? O café é fenomenal também, né? Diga-se de passagem. Um abraço a todos, muito obrigada pela presença, gratidão, Guilherme. Até mais. Gratidão, até mais. Encerrou? Pode ser.